Bom dia, bom dia. Mais uma terça-feira. Nós aqui com o nosso compromisso diário na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho, trazendo para a gente hoje o capítulo 17 do Evangelho, Sede Perfeitos, o homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações, não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Não creiais, todavia, que em vos exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai às necessidades, mesmo às frivolidades do dia, mas sacrificai-as com um sentimento de pureza que as possa santificar. Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da vida ao Criador que deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e lhe pedir, no impulso da alma, seja sua proteção para ser bem-sucedido, seja sua bênção para a obra terminada. O que quer que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta, mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a menor até a maior. O homem que vivesse só não teria caridade a exercer, não é senão no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, que disso encontra ocasião. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Não tendo que pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, pois, que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o cilício e se cobrir de cinzas. Não, não. Ainda uma vez. Sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofendê-lo ou fazer velar a face daqueles que vos amam e que vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. O Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Muito bem. Nós estamos aqui juntos nessa reencarnação para vivermos juntos, vivemos em sociedade, né? Passarmos uns pelos outros. Isso tem um significado muito grande, tem um sentido muito grande, porque Deus não faz nada que não seja necessário ao nosso progresso. Se nós estamos aqui passando por momentos difíceis, junto a pessoas difíceis, né, que nós julgamos assim, pessoas difíceis, tem um significado, tem um porquê. Né? E esse porquê a gente vai entendendo aos poucos, com essas leituras que os Espíritos nos trazem. O porquê de estarmos todos juntos, né, nessa reencarnação é porque nós vivemos juntos lá para trás momentos mais difíceis, né, em que nós não fomos capazes de exercer a lei de amor. Nós não demos conta, né, de exercer a lei de amor. Nós utilizamos mal, né, as coisas que Deus nos deu. Então nós estamos juntos aqui novamente, vivendo em sociedade,
para que nós possamos aparar aquelas arestas do passado. Aquilo que ainda não foi acertado no passado está tendo uma oportunidade de ser acertado agora. Então vamos aproveitar essa oportunidade de estarmos juntos e, ao invés de nos fecharmos em nós mesmos, nos isolarmos da sociedade, vamos procurar abrir nosso coração e nossa mente para a gente receber aquilo que a gente precisa e para a gente doar aquilo que a gente tem de melhor aos nossos conviventes, aqueles irmãos que passam por nós, né? Na nossa lida diária, na nossa vida. Deus não faz nada errado, nós sabemos disso, né? E para isso nós não temos que ficar fechados em oração, né, o tempo todo, indo na igreja, indo no centro, indo onde for. Nós não temos que viver essa vida mística. Nós temos que viver a vida humana. Nós somos humanos, nós somos espíritos encarnados. Mas desde que sempre nos lembremos das palavras do Cristo, né, das leis de Deus acima de tudo. Antes de fazermos qualquer coisa, antes de tomarmos uma decisão, antes de falarmos uma palavra, vamos pensar se essa palavra que a gente está falando, ela vai fazer bem ou mal a nós e àquela pessoa que nós estamos nos dirigindo, né? Vamos pôr Deus acima de tudo. Não vamos deixar de viver nossa humanidade, mas vamos pôr Deus acima de tudo, antes de tomarmos uma decisão, antes de machucarmos alguém, né? Eu peço perdão àqueles que eu machuquei, do fundo do coração. Bom, pessoal, a leitura do Evangelho foi essa, e a do Livro dos Espíritos, que aliás ontem eu não fiz, né? Peço perdão. Livro do capítulo 1, livro 2, do capítulo 1, hoje nós vamos falar sobre anjos e demônios, a questão 128. Os seres que chamamos de anjos, arcanjos e serafins formam uma categoria especial de natureza diferente das dos outros espíritos? Os espíritos responderam a Kardec: não. Esses são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Observação: a palavra anjo revela geralmente a ideia da perfeição moral. Entretanto, se aplica frequentemente a todos os seres bons e maus que estão fora da humanidade. Disse o bom ou mau anjo, o anjo de luz e o anjo das trevas. Nesse caso é sinônimo de espírito ou de gênio. Nós a tomamos aqui na sua boa acepção. Então, os anjos, arcanjos e serafins, eles não são uma natureza, eles não têm a natureza diferente dos outros espíritos. Todos nasceram do mesmo jeito, foram criados do mesmo jeito. Mas de acordo com a sua evolução, com a purificação do espírito, eles foram assumindo as categorias que nós nos referimos aqui: anjos, arcanjos e serafins. Né? De acordo com a sua evolução espiritual e moral, eles foram atingindo a pureza para chegar nesse nível, para serem chamados de anjos. E mesmo aqueles que foram se aprofundando no mal, esses também são os anjos, mas são os anjos das trevas. Eles chegaram a um nível de maldade no seu espírito que os colocou ali como, né, os chefes das trevas. Mas todos um dia vão caminhar no mesmo sentido, na luz, né, com a graça de nosso Pai maior. Pessoal, bom dia para todos, uma ótima terça-feira, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos proteja. Uma ótima terça com muito trabalho, muita saúde, muito amor no coração. Até amanhã, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus.